Bom dia, alunos e alunas. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da distribuição normal. A curva normal é talvez o gráfico de probabilidade mais importante em toda a estatística, é também conhecido como a curva do sino. Em inglês fala bell-shaped, porque tem formato de sino, né? Bom, muitas variáveis seguem a distribuição normal, né? Por exemplo, a altura de pessoas, quando se faz medições, os erros, os valores em relação à média, eles variam de forma simétrica, a pressão sanguínea, valores de pressão, notas de uma prova. Temos aqui o sino, né? Aqui é a forma do sino. E aqui nós temos aqui um QI, o teste de inteligência QI, que começa no século XX com Binet, início do século XX, e depois ele foi sendo a base científica para justificar a eugenia, né? A esterilização de pessoas com QI muito baixo, ou as pessoas com retardadas mentais, eles esterilizavam para que a raça fosse melhor, né? Temas de eugenia. Então, conhecer a curva normal é conhecer também a influência dela na sociedade. Olha aqui agora o gráfico da esquerda e o gráfico da direita. O gráfico da esquerda é um histograma, a altura de mulheres e de homens, né? Vocês observam que se eu juntar homens e mulheres e fizer apenas um histograma, não tem a curva normal. Então, para obter a curva normal, é necessário estabelecer condições, porque a curva normal ela não existe, na verdade. Os biólogos pensam que ela veio da matemática, os matemáticos pensam que ela veio da natureza, mas não, a verdade é que a curva normal é uma construção mental, é um modelo matemático que você obtém estabelecendo condições, porque vocês vejam, se eu juntar homens e mulheres, eu não tenho a curva normal. Se eu considerar só mulheres e não levar em conta a faixa etária, também não tenho a curva normal. Então é necessário que eu estabelecer uma faixa etária para poder estabelecer a curva normal. Bom, eu estabeleço a faixa etária, mas também não tem a curva normal, então é necessário que eu estabeleça também a etnia, porque eu suponho que as mulheres suecas, as mulheres da Suécia, são mais altas que as mulheres do México, por exemplo, ou das mulheres brasileiras da região do Nordeste, né? Então você veja que a curva normal é uma curva que ela é criada pelo pesquisador, quando ele estabelece condições. Muito bem, e aqui no lado direito nós temos já a curva normal como costumamos ver nos livros, né? Porque do lado esquerdo nós temos o histograma com retângulo, tem base e altura, né? O retângulo ele passa a ter uma base e valor unitário, um valor muito pequeno, e aí eu tenho aí a distribuição contínua, né? Do lado direito. Então nós vemos que a altura dos homens em média é maior que o das mulheres, né? Aqui a altura dos homens em geral é maior que a das mulheres. E também se fala muito isso, que em geral os homens são mais inteligentes que as mulheres, mas nos extremos você tem mulheres mais geniais que os homens e você tem você tem homens mais geniais que mulheres, mas por outro lado também tem homens mais idiotas que mulheres. Então tem mais idiota homem, como tem mais homens gênios. Bom, entenderam, né? Os extremos são o caso dos homens, né? Bom, prossigamos. Em geral, a palavra normal, ela tem pelo menos 4 definições na medicina, que é a definição diagnóstica, a terapêutica, a social e a própria da estatística, né? E essas definições vêm num artigo de 1981 de uma revista canadense, em português é como ler revistas clínicas, né? E aí
ele fala do significado da palavra normal. Na verdade, ele fala de 6 definições, mas eu acredito que essas 4 são as mais interessantes para o nosso curso, né? Então, por exemplo, a definição diagnóstica é uma faixa de medições sobre as quais a doença está ausente e para além da qual é provável que esteja presente. Então, vocês verificam se a pessoa é normal quando ela tem glicemia de jejum menor ou igual ao valor 99 e ela tem diabetes quando o valor é acima de 126 mg por decilitro. Então, essa é a definição do diagnóstico, ok? É uma das definições. A definição terapêutica de normal é uma faixa de medidas sobre os quais uma terapia não é indicada e além do qual é benéfica, né? Então, se as coisas estão bem, não faz a cirurgia para redução de peso, né? Então, é uma definição terapêutica, né? Se a pessoa tem um determinado tamanho de pedra na vesícula, se a pessoa tem colesterol alto, e aí é uma faixa de medidas se é ou não indicado, ok? E vamos agora à definição social, que é baseada em crença popular, né? Uma pessoa pode ser normal para uma, mas pode não ser normal para outra, né? Um determinado temperamento, uma pessoa que tem temperamento muito sanguíneo, ela pode ser uma pessoa normal para uma pessoa que tem comportamento fleumático ou melancólico, né? E então vocês vejam que cada um de nós tende a se considerar o padrão, a referência. O modo dele de ser é o modo de ser normal, né? Bom, então vocês vejam que a definição social de normal baseia-se em crenças populares sobre o que é normal. O peso desejável, a capacidade de uma criança para andar em uma certa idade, por exemplo, tem muitas vezes definições sociais que podem ou não ser importantes do ponto de vista clínico-médico, né? Então aí temos a menininha que ela tenta ser normal, mas ela logo fica entediada e ela quer ser o que ela é, né? Bom, agora vamos ao conceito estatístico de normal. Por que é importante esses conceitos? Você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala, não, mas isso não é normal. Bom, então você tem que falar para ela em que sentido você está utilizando a expressão normal, sentido de diagnóstico, sentido social, popular, sentido terapêutico ou sentido estatístico, né? Então, aqui temos a curva normal e, em geral, essa parte aqui de 95%, se as medições estão nessa faixa, se considera normal, mas isso por convenção, ok? A definição estatística normal se baseia em medições tomadas de uma população livre de doença e ela assume resultados que são normalmente distribuídos e que formam a curva em forma de sino. Então, em geral, essa é a definição de estatística, né? E a faixa normal é essa faixa de medições que inclui 2 desvios padrões acima da média e 2 abaixo da média, ou seja, o intervalo que contém 95% central todas as medições. Então, se é 95, o que acontece? Para 100 sobra 5. Então, com uma curva simétrica, 2,5 aqui do lado inferior à média e 2,5% acima da média desse valor aqui, que é na escala Z da variável normal padronizada, que a média é 0, desvio padrão 1. Então fala, os maiores valores e os mais baixos desses scores Z, 1,96, são ditos anormais, mas não têm significado clínico. Eles são simplesmente incomuns. Uma pessoa que vai muito bem numa prova, as pessoas vão muito mal na prova, mas de repente tem um nerd que tira 10, né? É um resultado anormal, né? Podemos pensar assim, do ponto de vista popular, né? Mas também podemos dizer que é um resultado incomum, né? A pessoa foi muito bem. Será que colou? Ah, a pessoa estudou, ela mereceu. Ou a pessoa foi muito mal. Por que foi mal? Porque não colou? Não, é porque ela não estudou.
Bom, então vocês vejam que, infelizmente, esse é o critério adotado, porém muitos testes não são normalmente distribuídos. Então temos que ver, de fato, se estamos falando a mesma linguagem, né? Mas agora vamos ver por que normal, onde aparece essa palavra normal. Então tem esse artigo de 2006 de Saul Stahl, publicado na revista Mathematics Magazine, que ele traça a história da distribuição normal. Então, numa determinada página, são 7, 8 páginas do artigo, ele fala por que normal. Então ele vai dizer que o americano Peirce, o inglês Galton, todos eles no século XIX, e o alemão, eles utilizavam a curva de erro. A curva de erro era a curva das medições da astronomia, né? Que todas as vezes que eles mediam sempre havia uma variabilidade na medição. Mas Karl Pearson, ele em 1920 falou que em 1893 ele chamou a curva dos erros, né, de Laplace gaussiana. Então essa palavra normal, vamos dizer assim, como ela é muito útil para trabalhar, para calcular probabilidades, como é uma curva simétrica, então ela é uma curva bonita, estética, né? E ela é fácil de calcular as áreas, né, em determinadas regiões da curva. Então, infelizmente, se vai acreditar que todas as outras distribuições de frequência são em sentido outro de anormal. Então tem que saber que existem na natureza muitos fenômenos cujas variáveis são, por exemplo, distribuídas da forma log normal, ou seja, eu meço, faço histograma, não é normal, daí eu faço uma transformação, uma conversão de unidade, então a variável passa a estar na escala log, puxa, daí eu tenho aí a distribuição log normal ou normal, então novamente aparece normal. Mas também existem casos na odontologia dos materiais cerâmicos e testes de resistência à tração que eles seguem uma distribuição que em certos casos chega a normal, mas fala distribuição de Weibull, foi descoberta no século XX, onde as extremidades da curva, a distribuição normal não segue bem o fenômeno real da realidade. Então a distribuição de Weibull é uma distribuição, assim, parecida, em certos casos ela se aproxima bem da curva normal. Então existem muitas distribuições que se aproximam da curva normal, ok? Agora onde que nós estamos? Estamos aqui. Então primeiro agora deduzir a fórmula foi Abraham de Moivre, que ele estudava lançamento de moedas, jogo, né? E ele publicou o artigo em 1733 do ponto de vista de uma expressão matemática exponencial. Mas depois Gauss, de uma maneira independente, ele chegou na mesma equação de Abraham de Moivre. Gauss era um alemão, ele estudava o erro de medição de dados astronômicos, dados observacionais da astronomia, né? E aí Karl Pearson, que dá um nome de normal em 1893, e como Karl Pearson é uma pessoa muito influente, ele vamos dizer assim, ajudou a popularizar, divulgar o nome de distribuição normal. E é interessante saber que a curva normal, de um modo prático, ela ajudou o dilema, porque eles faziam medições e apresentavam o valor médio e apresentavam o valor mediano, a mediana das medições. E eles não sabiam qual das duas estatísticas era melhor, se era mediana ou média. E esse astrônomo no século XVI, ele já tinha incorporado a repetição de medições na metodologia da astronomia. Então começa com ele essa prática de fazer várias medições, mas ele não convertia essas medições em apenas um único número,
Agora sim, nós colocamos um único número que é a média, né? Consequentemente, os astrônomos desenvolveram seus próprios métodos para obter uma média e uma representação dos dados das observações. Às vezes calculava a média, outras vezes calculava a mediana, né? Então vocês vejam que a controvérsia mediana e média durou vários séculos, mas agora está resolvida a favor da média. Isso teve impacto sobre a evolução, né, da curva normal. Vocês vejam que a curva normal, que é esse caso aqui no centro, média igual a mediana igual a móla. Aqui eu tenho uma simetria positiva e aqui uma simetria negativa, né? Então eu tenho aqui assimetria, e aqui eu tenho a simetria, ok? Bom, é importante saber que na história a curva normal teve 7 aspectos. Por exemplo, ela começa com Abraham de Moivre, em 1730, 1740, escreveu um livro chamado A Doutrina das Chances de Jogos de Azar. Então começou com um simples lançamento de moeda, algo assim, vamos dizer assim, de certa forma inócuo, né? Mas depois vai para a astronomia, Gauss, redução de erro de medição, para expressar erros aleatórios, o desvio padrão, né? Expressando esses erros aleatórios. Depois se começa a ver como se fosse algo assim estético de Deus, uma teologia por trás dos números. Depois começa Quetelet, entre o século XVIII e XIX, falar do homem médio, né? O belga. Daí a parte de teorema central do limite começa a entrar por aí. Também o padrão de normalidade como sendo a referência para a sociedade, né? Teste de inteligência, peso ideal, altura ideal, tudo tem que seguir a média. Ou seja, uma boa prova é aquela que as notas seguem uma normal. Começou então essa forma de pensar, né? Então a matemática, vamos dizer assim, justificando, impondo uma forma de atitude na sociedade. E aí nós vemos a discriminação racial, dizer que os negros são menos inteligentes que os brancos por causa apenas do QI, não é verdade? Então isso é uma coisa séria que tem muita consequência. E também para a eugenia, esterilizar pessoas retardadas mentais, como que ia abaixo, né? Então em 1994, temos aqui, foi publicado um livro chamado The Bell Curve, a curva normal. E esses autores justificam em termos de raça que geneticamente o QI herdado é a base da desigualdade socioeconômica. Isso eu estou apresentando para vocês apenas para refletir, não é para concordar. E eu recomendo esse vídeo que eu fiz a tradução dele, está em português, do biólogo Stephen Jay Gould, está aqui no YouTube. Está legendado em português para quem tem dificuldade, onde o autor, o biólogo Stephen Jay Gould, ele faz severas críticas a esse livro e a essa mentalidade. Ele diz que a nossa inteligência ela é muito ampla, ela não se reduz ao número, que é impossível você qualificar ou quantificar a inteligência humana apenas por um número. E os argumentos deles são muito interessantes, então recomendo assistirem esse vídeo, né? Então a mensagem final é de que se a curva normal é importante, sobretudo por um teorema chamado teorema central do limite, então vale a pena estudar com profundidade. E o teorema central do limite é aquele teorema que justifica a estatística inferencial.
E ele reza, eu gosto da expressão que o teorema central do limite reza. O que ele reza? Ele fala assim que a distribuição, que ele propõe, que estabelece, que a distribuição da média amostral é aproximadamente normal, com a mesma média da população e o desvio dado pelo desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, ou seja, a população nós nunca conhecemos, mas conhecemos amostras. E nós sabemos que as amostras, elas se distribuem segundo uma normal, cuja média é a mesma da população, e o desvio padrão dessas médias amostrais, que leva o nome de erro padrão da média, ele é igual ao desvio padrão da população dividido raiz quadrada da amostra. Então, senhores, a mensagem final é: estudem bastante, estudem com muito interesse a distribuição normal, porque ela, vamos dizer assim, nos ajudará a compreendermos melhor as aplicações estatísticas na sociedade, na pesquisa científica. Obrigado pela atenção.